O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezadíssima telespectadora real, o programa, neste mês de março, completa e comemora 13 anos de existência, sempre tratando de temas do seu interesse, lhe oferecendo informações de utilidade pública nas principais áreas em que você precisa ter as melhores, mais claras, transparentes e honestas informações. Nas agendas municipal, estadual e federal, abordando temas relacionados à educação, que se constitui como sendo aquele assunto por mais vezes tratado na trajetória do programa Cidade Real, mas também abordando sempre questões relacionadas à saúde, à mobilidade urbana, à segurança, ao meio ambiente, à religião, ao comportamento humano, enfim. Nestas mais de 680 edições, tivemos a oportunidade de conversar com aproximadamente 1.500 convidados. E desta forma, entendemos que estamos cumprindo nossa missão, qual seja de levar até você semanalmente informação do seu interesse. E concomitantemente, que é um termo ótimo para estas ocasiões, também estamos realizando neste mês de março entrevistas somente com notáveis mulheres que se notabilizam pelo seu exercício profissional, pelo seu envolvimento social e também participação política, como forma simbólica de homenageá-la neste mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher e por conta de um entendimento pessoal deste romântico apresentador se estende por todo o mês. Sendo assim, nesta edição especialíssima, teremos a oportunidade de conversar com uma ilustríssima convidada que certamente se tornou ainda mais conhecida por conta da recente campanha eleitoral municipal, mas que, sobretudo, tem relevantes serviços prestados durante os seus 21 anos de atuação na Polícia Civil. Ou seja, com essas dicas, me parece que você, que é telespectador inteligente do programa Cidade Real, já consegue, por vezes, apontar qual seria a nossa notável convidada, que, além de ser muito competente, é entusiasmada, motivada e, acompanhando uma das características femininas, faz uso da palavra com muita empolgação, o que é um sonho de consumo de qualquer apresentador, porque toma conta do programa literalmente. Será uma oportunidade muitíssimo interessante para conversarmos sobre o cenário feminino, até porque, pelo seu exercício profissional, tem informações precisas, por vezes, do cenário extremamente cruel em que as mulheres são submetidas, sobretudo sendo agravado pelo interminável período da pandemia, que somente terminará com a vacinação de todos os habitantes do planeta Terra.
com a proteção de Deus e de Santa Rita de Cássia, contando com os inestimáveis e ecléticos trabalhos técnicos de Marconi Jr. e Johnny Cabral e, evidentemente, o indispensável apoio financeiro dos nossos patrocinadores, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição inédita do programa Cidade Real, diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 15 de março de 2021. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. A campanha Doe e Ganhe do Grupo SAF foi um sucesso. Mais de 100 participantes ganharam prêmios incríveis. E o melhor, além de 1 tonelada de alimentos doada pelo SAF, nossos associados doaram mais 5. Ao todo, foram entregues 6 toneladas a diversas instituições de caridade. Tudo graças à nossa união. A todos que contribuíram, nosso muito obrigado. SAF, o seu amigo de todas as horas. Olha só o sobradinho mais gostoso da cidade. O cheirinho do churrasco já te conquista lá na Alberto Brownie. A partir das 10h30 da manhã, recebe você com uma variedade incrível de pratos. Carnes, verduras e legumes, escolhidos com muito carinho para você saborear. Sucos deliciosos ou a bebida que preferir. Sobradinho Grill, há 20 anos no coração de Nova Friburgo. Alberto Brownie 98. Sobradinho Grill, comida caseira do jeitinho que você gosta. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus.
Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, mas, sobretudo, de sensibilidade feminina. Quando, neste mês de março, estamos conversando com mulheres que se notabilizam nas suas múltiplas funções, até porque somente elas têm essa capacidade de desenvolver várias tarefas ao mesmo tempo, o que nós homens não conseguimos, por motivos talvez genéticos, orgânicos, mas esta atribuição, este talento, cabe às mulheres, como forma de prestar-lhe uma homenagem simbólica. É preciso reconhecermos, sobretudo, esta igualdade. No nosso país, que não foge à regra de outros países subdesenvolvidos, a mulher ainda é tratada como segundo gênero, alcançando as suas necessidades e o reconhecimento profissional e social com muito esforço. Basta citar que somente em 24 de fevereiro de 1932 conseguiram adquirir o direito de votar, entre outras situações que nos envergonham. Sendo assim, queremos cumprimentar, saudar e agradecer, sensibilizados, o comparecimento da querida doutora Daniele Bessa, que de imediato atendeu o convite da nossa produção, que se sente honrada com a sua presença, assim como a direção da TV Zoom. Seja muito bem-vinda, é um prazer enorme tê-la conosco. Prazer é meu, é uma honra estar aqui, sou fã do programa, sou sua fã. Você merece um duplo parabéns, não só pela iniciativa de estar abrindo esse espaço para várias mulheres nesse mês em que é comemorado o Dia Internacional da Mulher, no dia 8, mas também pelos 13 anos de estrada aí, essa longevidade. Exatamente. Que esse sucesso aí perdure por muitos e muitos anos, mas é muito importante essa abertura do espaço para esse universo feminino e até complementando essa informação que você trouxe. Por favor. Na verdade, em 32, esse voto ainda era condicional. As mulheres casadas dependiam da autorização do marido e as viúvas e solteiras só poderiam votar se tivessem renda própria. O voto sem nenhuma condição só aconteceu em 34. Então, a gente vê que a gente caminha a passos não tão largos quanto nós gostaríamos, lentos, mas há um caminhar em busca desse espaço, dessa conquista desse espaço. Nós somos a maioria da população e ainda assim... Do colégio eleitoral. Do colégio eleitoral, e ainda assim a nossa voz não ecoa da maneira que deveria ecoar. Recentemente, foi final de fevereiro, início de março, o primeiro país do mundo, a Islândia, teve uma lei, que é a primeira lei que prevê que as empresas, as indústrias, não podem ter diferença salarial entre homens e mulheres para cargos idênticos. Que senão vai haver uma multa, vai haver uma sanção estatal. Você vê que é o primeiro país. Nós caminhamos, sim, mas não da maneira que a gente gostaria. A gente tem que abrilhantar cada conquista, comemorar, mas a gente não pode retroceder e está buscando o nosso espaço. Nosso espaço feminino, nossa voz tem que ecoar. Doutora, nesse quesito, nessa vertente,
você, e assim vou me permitir tratá-la, porque aqui a descontração e formalidade caracterizam a nossa entrevista, desenvolve as suas atividades como delegada ao longo de 21 anos, sendo que durante 2 anos e meio esteve na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, ou seja, no período compreendido entre junho de 2016 a janeiro de 2019. E agora é delegada titular da 158ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, localizada no município vizinho de Bom Jardim. E quero destacar que a doutora Daniele se encaminhou para o estúdio do programa Cidade Real após cumprir um plantão bastante tenso, segundo suas informações, desde a última sexta-feira, o que valoriza ainda mais a sua presença. E com esta vasta experiência, qual a sua análise do cenário que envolve, sobretudo, a violência contra a mulher? É um tema muito delicado, complexo, eu diria constrangedor, mas que, sobretudo, me parece ter sido agravado pela pandemia. As estatísticas da instituição e o seu trabalho diário comprovam esta moldura de que este cenário de violência tomou proporções inesperadas? Os estudos, né, as pesquisas, os dados do ISP, de outros órgãos que fazem esse tipo de pesquisa, revelam que houve um boom, um crescimento exponencial da violência doméstica, né? Mas não só a violência doméstica da mulher, né? A violência contra a mulher. As crianças também estão sofrendo muita violência, toda sorte de abuso. As crianças também são vítimas no mesmo patamar do que a violência feminina. São as duas vítimas principais, né, na questão da pandemia, né? Por conta da pandemia, isolamento, as pessoas ficaram mais em casa. Eu comparo meio que uma panela de pressão, né? Questões que já existiam ficaram mais sensíveis, as pessoas passaram a explodir mais. E, para dados, isso apareceu firmemente, tem sido mais divulgado com relação à violência feminina. E a da criança não está tendo tanta divulgação, mas esses mesmos institutos e as pessoas que trabalham com esse acolhimento da criança, que trabalham nessa busca de dar esse atendimento, também relatam isso. A escola, o fator da escola, dessas crianças não estarem indo à escola, a escola costuma ser a última trincheira. Exatamente. A professora, o universo escolar. Quantas das vezes na DEAN nós chegava alguma denúncia de abuso e ela vinha via escola. Escola, conselho tutelar, delegacia. A criança está sem essa última trincheira, está sem essa proteção. Ela perdeu, as crianças perderam isso. E, por outro lado, pai, mãe, principalmente a população mais vulnerável, tem que sair para trabalhar, não pode ficar sem trabalhar. Criança não tem escola, às vezes fica com uma vizinha, às vezes fica sozinha, fica ao Deus dará, sujeita a todo tipo de abuso, a todo tipo de violência. São as vítimas silenciosas. Exatamente. São as vítimas sem voz. Tá? Tanto quanto as mulheres, de alguma maneira, ainda temos uma delegacia especializada, tudo, mas as crianças, sobretudo por falta da escola, desse último condão que poderia fazer uma diferença, elas estão sendo também extremamente, estão sendo violentadas e, enfim, e fora outras coisas, né? São agressões físicas, agressões sexuais, morais. A gravidez na adolescência também teve um boom absurdo. Prostituição aumentou infantil. Prostituição, tudo as crianças também estão sofrendo muito, as mulheres e as crianças. Com relação às mulheres, você passa a ficar num ambiente fechado com o seu agressor, a mulher já tem uma dificuldade
maior de fazer essa denúncia. Há todo um trabalho de conscientização, que essa mulher tem vários mecanismos à disposição para fazer a sua proteção. A medida protetiva que dá a opção do agressor ser afastado de casa. A Lei Maria da Penha vem sofrendo inúmeras alterações, e alterações benéficas em prol da mulher. Penso eu que a Lei Maria da Penha é uma das leis que mais evolui e nos ajuda nessa caminhada. Recentemente, dentre as medidas protetivas, foi incluída aquela obrigatoriedade do agressor, desse autor, desse abusador de mulheres. Dentre as medidas, ele pode ser compelido a participar de um grupo psicossocial, um atendimento psicossocial ou grupos de apoio. Porque, muitas das vezes, o que acontece, né? É uma relação de um ciclo vicioso, né? Tem o aumento da pressão, o aumento do acirramento, vem o ato de violência, depois vem o arrependimento e vem o comportamento carinhoso. E isso gira de uma forma, a lua de mel, de uma forma viciosa. Tanto é que nós temos, é um ciclo vicioso, nós temos um índice de desistência altíssimo nos crimes. De desistência? Desistência. A própria lei criou um mecanismo que a desistência na delegacia não é válida. Mas ela é tomada, a pessoa vai e depois ela tem que confirmar essa desistência numa audiência perante o Ministério Público, perante o magistrado. Mas o índice de desistência é absurdamente alto. Isso eu estou falando de DEAN, estou falando da Delegacia de Bom Jardim, trabalhei em Trajano, a mesma coisa. Isso é uma tônica, é uma constante nas delegacias. A mulher, por conta desse círculo vicioso, aumenta a pressão, vem a agressão, vem o arrependimento, vem o comportamento carinhoso, vem a lua de mel. E a coisa vai, tanto é que nós temos mulheres e homens que já são conhecidos, na DEAN principalmente, já eram conhecidos. Conhecidos? Sim, vários e vários registros. Que a mulher desistia, ou então, quando acabava o relacionamento, fatalmente aquela mulher vinha se relacionar com outro homem que também era abusador, e aquele homem acabava encontrando outra mulher que vinha ser a sua vítima. As pessoas vão repetindo esses padrões de comportamento. Então, a mulher já tinha a previsão do atendimento pelo CREM aqui de Nova Friburgo, Centro de Referência da Mulher. O homem não. Com essa inovação na Lei Maria da Penha, foi super benéfica, porque a gente tem que quebrar o ciclo. Ela precisa de um atendimento psicológico e ele também. Porque, senão, faz a queixa, tira a queixa, ou então acaba o relacionamento, não quero saber de você, mas eu vou procurar outra pessoa, que aí já vem coisa que Freud deve explicar, que é a pessoa que vai agredir, e ela escolhe uma que sabe que vai ser agredida e provavelmente vai se calar. E aí a gente não consegue resolver o problema. Tem que ser um problema que tem que ser atacado em todas as vertentes, né? Essa mulher tem que ter um acompanhamento e esse homem também. Então, essa inovação, essa alteração legislativa que teve no ano de 2020 foi extremamente benéfica para a gente, um outro fronte para a gente atacar essa violência doméstica e familiar. Foi uma outra inovação da Lei Maria da Penha. E tem um projeto de lei da Associação de Magistrados do Brasil, a presidente é uma mulher, uma juíza, a doutora Renata, salvo engano, que é um projeto de lei para tipificar, criminalizar a violência psicológica. Porque a Lei Maria da Penha não é uma lei só penal, ela é multidisciplinar. Ela tem artigos previdenciários, tem artigos de direito civil e tem a parte penal. Quando ela prevê o tipo de violência que a mulher pode ser vítima, ela elenca 5: patrimonial, físico, sexual, moral e o psicológico. Esses 4 primeiros, o patrimonial, o físico, o sexual e o moral, nós temos correspondentes na área criminal. Você vai ter um crime correlato, conexo. O psicológico, invariavelmente, não tem, a não ser que ele venha junto com um moral, um xingamento, eu faço uma tortura psicológica com você, mas também te xingo. Aí vai ser o moral também. O psicológico, por si só, de per si, isolado, não tem a criminalização dele. Então, esse projeto de lei de suma importância, que já foi entregue ao presidente da Câmara, que está andando, o Arthur Lira,
que está também andando a passos largos, vai ser de suma importância porque a violência psicológica vai passar a ser também um crime. Vai haver a criminalização dessa violência contra a mulher, que vai ser mais uma conquista absurda para garantir os direitos das mulheres. Então, a gente tem um vasto universo, a mulher tem muitos instrumentos para sair dessa relação abusiva, mas muitas das vezes ela não sai. Por quê, doutora? Que a mulher, se me permite Claro, me interromper, mas não quero Nada. de forma alguma comprometer A o pessoa seu fala entusiasmo. muito, a pessoa... Ótimo, excelente. Doutora Daniele é a convidada dos sonhos de qualquer apresentador. Ela toma conta literalmente do programa e eu faço as interrupções de praxe que tenho que fazer. Mas por que, diante desse seu relato, em que as mulheres estão sendo protegidas pela legislação que vem evoluindo, vem sendo aperfeiçoada, toda legislação tem que ser aperfeiçoada, tem que acompanhar a evolução do mundo moderno. Cite-se as questões relacionadas aos crimes pela internet. Mas ainda assim, as mulheres, por vezes, se sentem inseguras, para usar um termo assim bastante técnico, em promover queixas, denúncias, em procurar os órgãos competentes para que tomem providências. Essa insegurança é devido à incredulidade vamos dizer assim, na situação ou no escopo das leis que realmente podem ter um efeito prático, ou aquele lado mais afetivo, sensível, sensato das mulheres prevalece. Ou seja, existe um conflito entre razão e emoção. E isso inibe essa iniciativa dela procurar proteção para si e para aqueles que estão sob sua responsabilidade, como os filhos? Então, eu botaria mais uma terceira coisa aí. Ingrediente, por favor. Um terceiro ingrediente, que seria a questão financeira, mas que não permeia todos os casos. É importante a gente frisar. Ela tem, em alguns casos, tem um papel relevante, sim, mas não são todos. Eu reputo, vou concordar com você, eu acho que a questão é muito mais psicológica. Emocional. É uma dependência emocional aliada a uma baixa autoestima, algo eu acho que, penso que passa tipo, tô com ele, é melhor estar com ele do que não estar sozinha, é o pai dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus filhos, isso agregado a uma baixa autoestima, de achar que apanhar, tem uma coisa da cultura, minha mãe apanhou, minha avó apanhou, achar que isso é normal, ou de ser ameaçada, de ser xingada, e entra nesse caldeirão todo, e muitas não denunciam, e muitas das quais denunciam, a grande maioria, como a gente disse, acaba desistindo, o que é lamentável. A gente tenta fazer o trabalho de acompanhamento, quando era aqui da DEAN, agora a doutora Mariana que está lá. Beijo, Mariana. Ótimo. Adoro. Faz um trabalho de excelência. Mari, adoro Mari. E, assim, a gente tem que buscar quebrar esse ciclo e a mulher se empoderar, se valorizar, ela entender que ela merece mais do que aquilo, que ela não tem que passar por aquilo. Mas, mais do que o financeiro, penso eu que a dependência é muito mais emocional, emotiva. E se a gente para e pensa, porque quem está sendo seu algoz, seu agressor, seu abusador, é a pessoa que você era o seu amor, é o seu amor. Não era para ser mais, mas é. A gente de fora consegue fazer bem essa leitura, que a coisa tem um racha que é muito difícil de ser rompido. Entendeu? De ser refeito. Exatamente. Mas essa mulher não consegue perceber isso. Ela não consegue perceber. Tanto assim que é o meu amor. Essa semana mesmo, eu estou saindo de plantão,
sem citar nomes, eu tive um caso aqui na região, uma moça, casa dos 30 anos, foi agredida de maneira violenta, sangrando tudo, e ela não quis que ele fosse preso. Não quis? Não quis. Não quis. Foi feito RO, fizemos a medida protetiva, mas, quer dizer, são questões complicadas, né? A gente vai ver para ter um acompanhamento psicológico, enfim, na cidade, são questões complicadas. A vítima parece que não quer, ela entende que tem salvação, sabe? Sempre acha aquela coisa, vou dar uma chance, Sim. É a primeira vez, são frases assim que a gente escuta muito. E aí a gente tem que ir até onde a gente pode, tudo, enfim, mas é complicado, né? É uma situação delicadíssima e que tem que ser tratada caso a caso. Agora, desta forma, eu peço que você se dirija às mulheres que passam por uma situação nesse momento, para a gente encerrar esse item de pauta, porque temos outros a tratar. Qual a sua mensagem de encorajamento para aquelas que estão sofrendo, se identificando com o que você está falando, mas não tomaram iniciativa? Mulheres, a gente não precisa passar por isso. Violência doméstica e familiar não é normal, não é legal. Procure ajuda, denuncie. Nós temos uma normativa, principalmente a mulherada de Friburgo, há uma normativa interna da Polícia Civil que nós temos que ter um contingente de policiais femininas no plantão para lhe ouvir, lhe atender. Denuncie. Quando você denuncia, o problema deixa de ser só seu e passa a ser nosso. Perfeito. Passa a ser da policial, da delegada, você vai ser acolhida. Denuncie, busque o melhor. Sempre tem solução, sempre tem jeito. Sofrer, apanhar, ser humilhada não é o caminho. Reaja e dê um basta. Muito bom, doutora. Parabéns pela sua mensagem. Tenho certeza que deve ter provocado nas mulheres que são submetidas a estas situações indignas a devida coragem para buscar a defesa da vida. Simples assim. Como também se trata de defender a vida, outra campanha que iniciamos neste mês de março pela doação de sangue. O sangue é um item de primeira necessidade que não se produz em laboratório, não se licita, ou seja, não se adquire via qualquer contratação ou aquisição da administração pública. Depende exclusivamente da sua solidariedade. E, nesse sentido, temos informado em todas as edições, e que o nosso atento operador técnico vai colocar neste momento, esclarecimentos acerca do processo de doação, que faço questão de divulgar assim que ele conseguir nos oferecer essa oportunidade. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue para 2523-8084 e agende a sua doação. De segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30. É um ato de solidariedade e, sobretudo, de sobrevivência, sobretudo neste período cruel da pandemia, quando também a nossa saúde mental precisa ser tratada, cuidada e preservada. As estatísticas mostram que os casos de depressão
e por vezes tendo consequência extrema de suicídio, tem tomado proporção. E para isso precisamos estar preparados e controlados mentalmente. E desta forma, também semanalmente o programa Cidade Real lhe oferece as avaliações, as análises, as reflexões de doutora Fabiola Machado, psicóloga e terapeuta familiar no quadro Saúde Mental. Vamos juntos acompanhar. Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento do quadro Saúde Mental, onde vamos refletir sobre algumas questões emocionais ou psicológicas. Nós tínhamos feito uma programação onde estamos falando sobre tanques emocionais, linguagens afetivas, e ficou faltando a última linguagem, que é o toque físico. Então, hoje nós iremos refletir sobre toque físico. O que é o toque físico? O que é a sensação tátil? O que isso produz sobre as nossas vidas emocionalmente? Bem, em qualquer relacionamento, agora, na época de pandemia, nós estamos tendo que nos reter sobre o toque físico, né? O aperto de mão virou um soquinho, não é verdade? O abraço virou uma cotoveladinha, né? Encontros de cotovelos. Então, essa linguagem afetiva, ela é tão importante que nesse momento de pandemia, onde nós temos que nos prevenir sobre as questões de transmissão do vírus, ela está causando alguns estragos, né? Ela faz falta. Alguns personagens da própria mídia, né, que são extremamente visíveis, como o Luciano Huck mesmo falou, eu estou sentindo tanta falta de dar um abraço. Por que isso? Porque o toque físico é uma linguagem afetiva onde nós, seres humanos, nos comunicamos. Fazemos essa parte de interação emocional através do toque físico, do abraço, do carinho, do movimento terapêutico em trabalhar com isso. É por isso que na pedagogia moderna também não se usa mais, como nós vivemos no passado, apanhar, bater na criança, e sim linguagem afetiva de afirmação com ela. O toque físico para a criança hoje em dia na pedagogia moderna virou carícia e não mais apanhar, espancar, bater. Não tem que provocar dor. O conhecimento não precisa provocar dor física, ele provoca dor emocional para nos evoluir, para nos fazer evoluir. Então, sobre o toque físico, qual é a postura que uma pessoa com saúde mental, né? Qual é o movimento que uma pessoa buscando a saúde mental deve ter? Sempre que o toque físico seja de carinho, sempre que o toque físico seja positivo para causar no outro o impacto positivo que esse movimento nos faz. Esse momento de reflexão é muito importante. Então, falando sobre todas as linguagens afetivas que nós tivemos até hoje e se dando sequência ao nosso momento reflexivo, nós temos a linguagem afetiva. Vou pegar aqui para não me perder. Palavras de afirmação, qualidade de tempo, presente, atos de serviço ou atitudes de serviço e, por último, aqui estamos falando sobre hoje, no dia de hoje, toque físico. Seja um bom ser humano, seja uma pessoa de saúde mental e de qualidade de vida com excelência e promova um toque físico com quem você pode. Nesse momento de pandemia, nós estamos nos restringindo dos toques físicos. Por isso, passe sempre álcool gel nas suas mãos, lave sempre as mãos que chegar da rua, né? Mais um movimento aqui profilático que a gente está conversando, né? De prevenção desse vírus tão terrível que tem nos privado do toque físico, mas para que isso seja algo na sua vida, que estão com os seus próximos, dentro da sua casa, seu filho, seu cônjuge, sua mãe, seu pai, alguém que more com você, que seja um toque físico de amor, de sabedoria e de positividade.
Esse é um momento de reflexão de saúde mental, que nós estamos encerrando o quadro de toque físico, né? A última linguagem afetiva que ficou faltando, eu fiquei devendo isso para vocês, mas para que a gente possa lembrar também que nesse momento de pandemia nós precisamos fazer um toque físico só com quem está próximo a gente, só dentro da nossa casa. E assim nós encerramos mais um momento de reflexão. Pense sempre saudavelmente e proteja-se, ok? Até o nosso próximo encontro. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Sabemos que a situação está muito difícil para todo mundo. E para você sair de casa e voltar protegido, nós temos que trabalhar permanentemente, pois prestamos um serviço essencial à população friburguense. Manter nossa equipe trabalhando tem demandado muito empenho da concessionária, mas assim como você, estamos oferecendo o nosso melhor, redobrando os cuidados com os colaboradores em atividade e higienizando os ônibus várias vezes ao dia, tanto na garagem da empresa como na estação livre. Para ajudar na recuperação da economia e manutenção dos empregos, precisamos de sua colaboração. Utilize sempre máscara ao sair de sua casa e dentro dos ônibus. Evite aglomerações nos pontos e adquira seu cartão Fricard para pagar a passagem, evitando o uso de dinheiro em espécie. Continuamos disponíveis em nossos canais de atendimento. Nova FAOL, superando também este desafio. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade, um toque de bom humor, de sensibilidade e de beleza nas edições do mês de março, com todo respeito às ilustres convidadas que aqui comparecem e desfilam o seu riquíssimo guarda-roupa. Sensacional essa definição. Elas conferem beleza ao cenário que é prejudicado, obviamente, pela imagem deste destemido apresentador que não se conteve e elogia neste momento a doutora Daniele Bessa, delegada de Polícia Civil, que, segundo reza a lenda, na sua bolsa pessoal carrega aqueles apetrechos do universo feminino, como maquiagem, escova de cabelo, batom, mas também um par de algemas. Então, cautela e canja de galinha neste momento não fazem mal, com todo merecido respeito também extensivamente ao Coronel James de Barros, também conhecido como marido de doutora Daniele, a quem remeto um abraço especial, uma referência na Polícia Militar, com quem tive a oportunidade também de desenvolver alguns trabalhos institucionais, quando estava na presidência do Conselho de Segurança em Nova Friburgo. Figura de ilibada conduta e irretocável moral. Um abraço fraterno ao ilustre companheiro. E também, na sequência, temos a nossa opinião. O contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. E desta forma, também, semanalmente, oferecemos esta avaliação com a sensibilidade feminina de doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista, professora de Direito Penal, que nesta gravação aborda
o tema que está sendo tratado nesta entrevista. Vamos juntos acompanhar. Olá, esse é o nosso 5º encontro aqui no quadro Opinião Pública. Hoje a nossa conversa vai ser curta, objetiva, rápida e direta. Há cerca de 12 meses, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, declarou o estado de pandemia em todos os países, uma pandemia mundial. Essa pandemia trouxe, além de mais de 200 mil óbitos, trouxe uma situação de extrema relevância que pouco está sendo dita, que pouco está sendo observada e nada está sendo discutida acerca da queda do número dos registros e das prisões em flagrantes dos casos de abuso sexual, de assédio sexual e de estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável é aquele estupro das crianças e adolescentes. Nós temos que abrir os olhos para a questão das crianças que estão guardadas em seus lares por avós, tio, tia, mãe, pai, irmãos, padrastos, madrastas. Essas crianças estão impedidas de ter o contato físico, aquele aconchego com seu professor, com a sua tia, não estão frequentando colégio, nem natação, nem inglês, nem religião, nem encontro de igreja. E esses encontros e esses meios de sociabilização, esses encontros com os seus pares, com os seus coleguinhas e com os seus mestres, fazia com que as crianças trouxessem à tona as situações de violência sexual, as situações de abuso ou de assédio. Com esse isolamento, essas crianças estão sem voz. Elas já são vulneráveis, elas já não têm capacidade de avaliar muitas das vezes a situação criminosa em que são acometidas e vítimas. Então o recado hoje fica no sentido de que todos nós friburguenses, todos nós professores, mães, pais, tios, vizinhos, vamos abrir os nossos olhos, vamos ficar atentos e vamos correr atrás de estabelecer contato com as nossas crianças, por ligação, pelo WhatsApp, à medida que paulatinamente as aulas estão voltando, os encontros estão voltando. Vamos oferecer o colo e o acolhimento e buscar chegar perto e ficar próximo dessa criança para saber se ela tem algo a nos dizer e se ela está em algum momento buscando algum tipo de socorro. A queda nos registros de estupro de vulnerável, de estupro até de mulheres ou de assédio sexual caiu consideravelmente. Infelizmente, essa queda do número dos registros não é uma situação para se comemorar, muito pelo contrário. Essas crianças, elas estão caladas, sem voz, sem proteção e sem acesso àqueles que poderiam ajudar e socorrer. Então, sejamos nós os instrumentos, ainda que exista o Conselho Tutelar atuante, o Ministério Público e todas as outras entidades que buscam acolher e proteger as crianças, nessa situação de peste, de pandemia, de isolamento e de caos social, nós temos a missão e a obrigação de zelar pelas crianças, por todas as crianças, não só os nossos parentes. Então fica aqui o recado, sejamos todos nós instrumentos de investigação e de socorro para as crianças. Essa é a nossa opinião, que é pública. Um abraço e até semana que vem. Competência, coragem, ousadia, sensibilidade e beleza feminina
presentes neste quadro que tem a autoria intelectual de doutora Aline Spinelli, que se esmera e se supera a cada gravação. Até porque, conforme eu disse, o contraditório incomoda, mas é saudável. E do outro lado da tela tem vida inteligente. Querida Daniele, que, aliás, desempenha outras atividades extracurriculares, podendo ser citado a sua atuação com destaque nas práticas esportivas, sendo maratonista, conquistando medalhas, e também jogadora de vôlei, entre outros esportes que são praticados. Mas este item de pauta será tratado numa outra ocasião por motivos óbvios. Doutora, nós já começamos a nos encaminhar para a reta final. E eu quero me prevalecer da sua presença para lhe indagar acerca da sua recente experiência com uma campanha política eleitoral. Você se apresentou como candidata e por aí já tem a minha admiração, como todos os outros candidatos, não julgando o mérito das candidaturas, mas pela coragem e ousadia de colocar e submeter seu nome à aprovação e à, vamos dizer assim, votação popular. Se saiu, eu diria, satisfatoriamente bem. Se tornou uma pessoa ainda mais conhecida, sempre firme, sempre convicta, sempre coerente. Qual a sua, vamos dizer assim, avaliação, qual o seu resumo, qual a sua síntese da sua participação na política eleitoral, abrangendo também para a participação feminina nessas ocasiões? Então, a participação feminina é deveras fraca, né? É tímida ainda. Fraca, e é difícil. Foi a primeira vez, né, que eu vim candidata, um maravilhoso mundo novo, às vezes nem tão maravilhoso assim, mas um mundo novo, um desafio. Eu não sou de fugir de desafios. Foi uma coisa que surgiu na minha vida e eu encarei de frente. Mas durante esse processo, né, a gente participou da formação, né, da candidatura das eleições proporcionais, né, para vereadores. E foi a primeira eleição que não pôde haver coligação, ou seja, cada partido tinha que ter a sua cota de 30% do universo feminino, exatamente, candidatas. Exatamente. E como nós tínhamos uma coligação na majoritária, né, que eram 2 partidos, eu participei muito de perto dessa composição, tanto de um quanto de outro. Zuri, que luta. Você não consegue. Você não consegue. Aí você vai me perguntar, mas por quê? As mulheres, você tem que sair buscando, pedindo, falando, não, mas vamos. É muito complicado e muitas desistem, falam que vão, aí chega em cima da hora, eu não vou mais. Eu penso que, assim, você como eu deve ter tido aula de moral e cívica, OSPB, somos Organização Social Política Brasileira. Alunos raízes. Eu sou fruto de escola pública, estudei minha vida toda em escola pública, minha graduação foi numa universidade federal, tenho muito orgulho. Certamente. Eu acho que uma das missões de um bom governante é resgatar o ensino público de qualidade, que é a saída para essa criançada mais vulnerável, mais humilde. Tem que ter uma escola forte, atuante, que dê oportunidade de mudar a vida. Eu acho que quem quer estudar, quem quer melhorar, precisa do Estado ali presente com uma educação de qualidade para poder dar essa saída, esse objetivo, essa oportunidade. Então, hoje em dia a gente não tem mais. Cadê moral e cívica? Cadê o OSPB? Eu acho que já começa por aí. Mas aí a gente tem meninos e meninas, vale para os dois, ok. Chega lá na frente, como você bem disse no início do programa,
Nós, mulheres, somos bombril. 1001 utilidades. Multitarefas. Multitarefas. Eu mesmo tendo, eu sou uma pessoa que eu gosto de, eu sou profissional, eu tenho toda um aparato que graças a Deus me garante ser uma profissional, que me possibilita ser uma profissional dedicada. Que eu consiga também ser mãe, eu tenho 4 filhos, o meu caçula, esposa, eu tenho essa possibilidade. Mas, assim, é importante a gente ser profissional. E a mulher, nessa sobrecarga de tarefas, ela acaba abrindo mão dessa vertente. Eu penso que, no final, o homem é que acaba indo mais para as reuniões políticas, ou que seja, o que é embrionário quando você vai se aventurar na vida política? Você começa a ter participação ou numa associação de moradores, ou na sua profissão você vai criar um grupo, ter ideias. Conselho. Normalmente você vê os homens à frente disso, porque a mulher está na retaguarda, já está com multitarefas, são os filhos, é a carreira, é a casa, e ela não consegue. Ela não consegue botar mais esse item que seria de extrema importância. Nós somos a maioria da população, somos a maioria dos eleitores e nós temos que conquistar esse espaço. Perfeito. Esse espaço é nosso. Perfeito. A gente tem que criar essa conscientização no universo feminino. Quer você seja de esquerda, de direita, de centro, não importa. Não importa. Mas você é mulher. E a gente tem que conquistar o espaço feminino, a voz feminina. Não pode ser calada. A gente tem que buscar. É um desafio, um desabafo, porque eu vivi isso muito de perto. O que faz muito bem. Nós éramos 16 candidatos, né? Exatamente. 3 mulheres. Você vê que no percentual, a gente ainda também está muito longe. Quer dizer, a gente tem que lançar esse desafio para as mulheres, bota mais essa tarefinha lá, bota a cara, vamos lá buscar nosso espaço, galgar, conquistar nosso espaço. Sendo assim, querida Daniele, o apresentador já se empolga, podemos concluir que a sua carreira na política partidária não se encerrou? O futuro a Deus pertence, Zuri. É uma resposta clássica. Mas pelo seu entusiasmo, me parece que Deus está lhe indicando este caminho. Entendeu? Eu gosto muito do que eu faço. Gosto muito. Sabemos disso. E é muito bacana você, quando você tem um poder, usar o poder para o bem. E eu acho que as pessoas que buscam o poder nunca podem se esquecer desse norte. Que o poder tem que ser usado com sabedoria. Com sabedoria. Quanto maior o poder, maior a sua responsabilidade. Exatamente. E o que eu tenho, o poder que eu tenho, eu sempre busco fazer a diferença e usar com responsabilidade e dar uma resposta para a sociedade. No meu caso, eu tenho que tirar os maus elementos da sociedade. Eu sou paga para aprender dentro da lei. Mas o faz de maneira, alguém tem que fazer, né? É um trabalho. E o faz de maneira muito competente, esteja certa disso. Nós precisamos encerrar, mas com a certeza que você retornará. É muito bom entrevistar, não só pela sua eloquência, pela sua motivação, mas pelo seu entusiasmo. É preciso que mais mulheres assim se manifestem para justamente estabelecer igualdade. Simples assim. Obviamente que registramos que outras mulheres já ocuparam cargos extremamente importantes na estrutura do sistema político, no nosso município, no estado, na federação, nos tribunais, nas cortes, mas é preciso que haja cada vez mais estas conquistas. E queremos também, neste momento, além de agradecer a sua deferência, o seu carinho, sempre muito atenciosa com a produção do programa Cidade Real, nos nossos contatos por WhatsApp, que manifestam, sobretudo, uma relação sólida e de respeito. E, nesse sentido, doutora Daniele Bessa me presenteou, e peço ao nosso atento cinegrafista Johnny Cabral para fazer um take com esta belíssima imagem de Santa Rita de Cássia, santa protetora
das causas impossíveis e que me acompanha sempre. O que me seduz cada vez mais pela sua bondade, porque sempre me socorre nos momentos que preciso, sem ter a necessidade de pedir. Santa Rita me acompanha como a todos os seus devotos. E doutora Daniele, de maneira muito gentil, muito cordial, fez acompanhar um cartão muito sincero, muito bem apresentado, que registra a seguinte mensagem: Zuri, que esses 13 se multipliquem por muitos e muitos anos. Muito sucesso. Ficará, evidentemente, esta imagem no estúdio do programa Cidade Real, entre os presentes que estamos sendo contemplados neste mês de comemoração dos 13 anos do programa Cidade Real. E, neste sentido, queremos retribuir simbolicamente a gentileza e a cordialidade de doutora Daniele Bessa, lhe oferecendo esse porta-lixa de unhas, que, segundo os especialistas, é a parte do corpo que mais elas cuidam. Mas é o porta-lixas de unhas, exatamente. Muito simples, muito delicado. Útil, extremamente útil. Mas oferecido com extremo carinho. Obrigada. Obrigada. Não obstante, as unhas de doutora Daniele estão absolutamente impecáveis. São minhas, hein? Não são nem compradas. Neste take de Johnny Cabral, por gentileza, doutora, para aquela câmera. Mandar um beijo. Exiba as suas unhas. Pra Michele, que cuida das minhas unhas. Eu posso mandar um beijo para minhas secretárias também, que me apoiam. Por favor. Horrores, para eu poder estar tranquila na delegacia, estar tranquila nos plantões. Sim. Jaque, pra cá, né? Jaque, Lu, Cláudia, um beijo. Feliz mês das mulheres para vocês. Doutora, foi muito bom tê-lo aqui. Oferecendo-nos a sua sabedoria, a sua competência, a sua simplicidade e, sobretudo, serenidade. Mesmo que com entusiasmo, mas sempre sendo muito ponderada e cautelosa nas suas colocações. Que Deus lhe proteja e Santa Rita lhe abençoe. Amém. Muito obrigada. Amém. Encerramos definitivamente os nossos trabalhos, já estamos nos acréscimos. Mais uma vez, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a Santa Rita de Cássia, que foi devidamente homenageada por doutora Daniele Bessa, nos oferecendo esta belíssima imagem, continue protegendo, abençoando e iluminando todas as mulheres de Nova Friburgo, que é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.